Pessoal, vamos continuar então nossas resoluções de questões. Estamos falando sobre cessão de crédito. Vamos lá, primeira questão. O cedente responde pela solvência do devedor e está vedado às partes dispor em sentido contrário. Qual é a regra? A regra é que o cedente não responde pela solvência do devedor, ou seja, pela inadimplência, pela falência do devedor. Exemplo, títulos podres. O banco vende aquele título podre para uma instituição de cobrança. E ela já sabe que é um título podre, então ela vai pagar muito mais barato e se receber vai ser lucro para ela. Então a regra aqui não responde. Qual é a exceção? A exceção que não é vedada as partes dispor em sentido contrário. Então pode ter acordo em sentido contrário. Resposta é um sonoro sim. Então a resposta é errada. Artigo 296 na tela. Salvo em estipulação em contrário, ou seja, exceto isto, a regra. Qual é a regra? Então, salvo disposição em contrário, lá vem a regra. Então, a regra é o cedente não responde pela solvência do devedor. Cedente não responde pela solvência do devedor. Ok? Questão 2. A cessão de crédito é modalidade de transmissão de obrigação que importa em alteração objetiva da relação obrigacional. Vamos lá. Relação obrigacional, a gente já estudou. Obrigação, nós temos obrigação de dar, de fazer e de não fazer. A obrigação de dar, por exemplo, nós temos lá o sujeito passivo, sujeito ativo, nos outros também, tá? Sujeito passivo, quem é? O nosso devedor. Sujeito ativo, o nosso credor, ok? Continuando aqui, o nosso credor cede o crédito dele para quem? Para o cessionário. Certo? Para o cessionário. Ok. Então, a cessão de crédito é uma modalidade de transmissão da obrigação. Transferiu a obrigação. Transferiu, que importa na alteração objetiva da relação obrigacional. A relação que está errada. A relação é subjetiva, relação de sujeitos, troca de sujeito, nesse caso aqui o sujeito ativo, então a relação vai ser subjetiva e não objetiva. O que seria objetiva? Seria relacionada ao objeto, ok? Ligado então aí à própria ação, ok? Questão, portanto, está errada exatamente nesse ponto ali. Aqui eu trago um parecer, um trecho de um livro dizendo que o credor é sujeito ativo de uma obrigação, transfere a outrem, no todo ou em parte, a oposição da relação obrigacional. Aquele que realiza a cessão é denominado cedente. A pessoa que recebe é o cessionário, enquanto o devedor é o cedido. Ok? Então, só para complementar nossos estudos. 3. Caso o credor da relação jurídica ele ceda seu crédito a terceiro, que é o cessionário, ok? A ausência da notificação do devedor implicará no quê? Na inexigibilidade da dívida, não posso mais cobrar essa dívida, ou vai ser da não eficácia? Será não ter eficácia, ou seja, o devedor implicará então que a notificação, a ausência da notificação do devedor implicará na ineficácia.
eficácia. Certo? Então, essa cessão de crédito deixou de ter eficácia. Então, cessão de crédito não teve eficácia. Ok? Questão responde o artigo 290, responde ela. Então, a ausência implicará na inexigibilidade. Então, a questão está errada. Porque a gente já viu, a cessão de crédito não tem o que? Eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada. Senão, a não ser quando ela for notificada. Não for notificada, não tem eficácia. Okay? A notificação pode ser em escrito público ou em particular. Ok? Questão 4. Salvo em estipulação em contrário, o cedente não responde pela solvência do devedor, certo? Certo, é o que nós vimos aí na primeira questão. Mas a lei, então ele juntou dois artigos aqui, mas a lei, então até aqui está correto, certo? Se a parte de baixo estiver errada, invalida toda a questão. Mas a lei confere a este possibilidade de opor. Então, ao devedor ele pode opor ao cessionário as condições que lhe competirem, certo? Certo. Até agora está correto. Bem como as que tiverem contra o cedente no momento em que a ter o conhecimento da cessão. Então, nós já vimos isso, que nós estamos fazendo, se está ocorrendo uma cessão do crédito, então vai ser prevalece, ou seja, será mantido, será preservado, melhor dizendo, o que? O direito do devedor. Ok? Então é isso que ele está dizendo aqui, é isso que nós já vimos, questão correta, mas vamos novamente ler os dois artigos. O artigo 294, então, vai dizer que o devedor ele pode opor, certo? Ao cessionário. Ou seja, ele pode, o que é opor? Trazer uma oposição, trazer um fato que lhe assegure o direito, as exceções, as justificativas de pagar menor ou ter uma condição diferenciada que lhe competir, bem como as que no momento em que veio a ter o conhecimento da cessão, ou seja, até o conhecimento da cessão, ele pode opor ao cessionário todas as condições que ele tinha antes com o credor que seria o primeiro cara ali da relação obrigacional. Ok? Segundo, salvo em estipulação em contrário, então aqui ele traz a exceção antes, aqui é a exceção e aqui é a regra. O cedente não responde pela solvência do credor. Então exatamente está trazendo a questão, portanto está correto. Questão 5, última do bloco. Considere que em relação ao mesmo crédito tem ocorrido várias sessões, que os envolvidos tenham ingressado com ação judicial. Lembra lá que eu falei? Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, passou para o Santander, passou para o Itaú, passou para não sei quem, passou para não sei quem, e está numa instituição de crédito agora, certo? Nessa situação deve prevalecer a cessão que se completar com a tradição do título, ou seja, com a entrega do título de crédito cedido. Então, quem tiver em posse com o título é este que o devedor vai pagar, porque aí ele vai receber lá a quitação. Então, a questão está correta e ela está aderente ao artigo 291 na tela. Ocorrendo várias sessões do mesmo crédito, prevalece a que se completar com a tradição, com a entrega, tradição igual à entrega do título do crédito cedido. A questão está, portanto, correta. Beleza, meu povo? Vamos para próximas gravações aí. Um abraço.